Testemunho de casamento restaurado. Um homem restaurado. Como tudo isso começou, Hatber? Que a paz e a graça do nosso amado Senhor esteja com todos vocês. É com muita alegria do Senhor que inicio o relatório dessa maravilhosa jornada que Deus me permitiu atravessar. Sim, maravilhosa. Durante o princípio e por muito tempo na caminhada, ainda sem sabedoria alguma, eu jamais conseguiria acreditar que um dia eu pudesse agradecer a tudo que passei, com alegria e sinceridade. Entretanto, o Senhor é maravilhoso e Ele mesmo se encarrega de nos ensinar e apontar a direção. Talvez o seu momento da caminhada seja exatamente como foi o meu. No princípio, uma grande dor, dificuldade de aceitação e uma tristeza profunda. Contudo, acredite, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, meus amados, Ele é fiel e cumpre cada promessa que nos deu, a cada lágrima rolada dos nossos olhos. Eu perdi a conta de quantos relatos e testemunhos tenho registrados de toda a minha caminhada. A reflexão que Ele me permitiu passar foi muito grande. Muito além da restauração do casamento, tive uma restauração de vida. Ele me levou à minha infância e adolescência, onde a maioria dos problemas que o adulto de hoje enfrenta foram criados. Depois de tudo isso, veio curando. Eu poderia simplesmente pegar todos os meus relatos e compor um testemunho só. O mais lindo de tudo é que eu esperei nele para saber como fazer, e a hora certa, inclusive de fazer, para ter certeza que o melhor poderia ser disponibilizado. O resultado? Um texto novo, escrito pelo homem restaurado, na sua versão mais recente. Realmente, esse seria o melhor jeito de fazer. Falando da minha jornada de restauração mais especificamente, entendendo que o meu problema de restauração teve origem na minha criação, e o casamento foi apenas uma ferramenta para Deus me transformar nessa nova criatura que eu sou, os problemas começaram a ficar mais claros para mim. Depois de um evento de mudança de estado, eu percebi que algo de errado estava acontecendo na minha família, mas eu não tinha a mínima ideia do que estava por vir. Depois da mudança, passei meses lutando com meu braço, sem sabedoria alguma, até encontrar o RMI. Foi uma grande transformação, incrível, para falar a verdade. Eu não conheci o Senhor como Ele realmente é, e tive as experiências mais maravilhosas que um ser humano pode ter. Tudo começou quando eu comecei a fazer a jornada de restauração de 30 dias, em que, em paralelo, eu fiz a leitura do livro Como Deus Irá Restaurar Seu Casamento. Uma bênção! Muito obrigado, Erin. Você é realmente uma grande serva do Senhor. O livro e o curso me levaram a uma transformação profunda, pois à medida que eu avançava, as minhas leituras da Bíblia começavam a amadurecer em paralelo. Eu estava simplesmente fascinado com tudo aquilo. Me perguntava o tempo todo, é sério que estas coisas estão escritas na Bíblia? A cada passo, no curso e no livro, eu pegava a Bíblia para verificar se realmente tudo que estava escrito e era disponibilizado era de verdade. Foi uma sede incrível. Obrigado, Senhor. Eu virei um leitor assíduo da Bíblia, naturalmente. A partir daí, tudo foi acontecendo. Um número incontável de batalhas espirituais, muita oração, jejum e vitórias. Deus tocou em todas as áreas da minha vida. Tive lutas incríveis em tudo que uma pessoa possa imaginar. E Ele me ajudou a vencer todas. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu?
Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Josué 1, versículos 8 a 9. O meu maior erro de todo o processo foi o adultério que eu cometi entre os anos de 2012 e 2013. Eu era um homem sem sabedoria alguma, cheio de vícios e idolatrias, dinheiro, álcool, drogas, pecados sexuais, etc. Inevitavelmente, precisei passar pelo cadinho do Senhor para ser refinado. Obrigado, Senhor. A minha esposa começou a falar mais abertamente sobre separação. Eu demorei muito tempo para aprender a deixar ir, mesmo fazendo os cursos e lendo os livros do RMI. Como eu disse antes, eu lutei por muito tempo com a força no meu braço. Logo no início, achei que a minha restauração estava acontecendo, porque, em oração, eu pedi a Deus a oportunidade de ir trabalhar na cidade onde a minha família morava, e Ele prontamente atendeu. Eu trabalhava em outras cidades e via minha família somente nos finais de semana. Voltei para casa e tive apenas um mês junto de todos. Minha esposa já tinha feito contato com um advogado e tinha os papéis do divórcio prontos para eu assinar. Naquele momento, Deus já tinha me capacitado a tudo. Em secreto, orei sobre os papéis e tive a conversa com a minha esposa. Expliquei para ela que aquilo não era o desejo do meu coração, mas também disse que eu não ficaria na posição de impedi-la. Coloquei apenas uma condição. Eu assinaria os papéis depois que ela assinasse. Ela assinou, eu assinei. Mas os papéis nunca saíram da minha casa para a honra e glória do nosso Senhor. Obrigado, papai. A partir disso, chegamos à conclusão que não teria como eu ficar na casa. A casa foi uma bênção que o Pai nos deu. Ali começaram os meus exercícios de deixar ir. Eu já tinha deixado ir o meu emprego e carreira. Embora minha esposa não tivesse dado seguimento nos papéis de divórcio, eu segui tudo o que o documento requisitava e não questionei uma linha do que foi pedido. Apenas confiei no Pai. Ele me ajudou a honrar tudo. Obrigado, Senhor. Eu disse para ela: você não precisa de advogado e muito menos juiz para definir o que temos que fazer ou não. Eu estou disposto a cumprir tudo o que você quer, com aval jurídico ou não. Deixei a casa para eles, aluguei um apartamento, deixei um carro novinho, um lote e metade das nossas economias, que eram bem generosas. Paguei pensão regularmente, nunca reclamei. Sempre que era requisitado fisicamente ou financeiramente, eu ajudava. Obrigado, Senhor. Trilhei minha jornada de restauração neste apartamento, até quando Deus, definitivamente, restaurou meu casamento. Glórias a Deus. Obrigado, amado da minha alma. O Senhor é lindo demais. Eu te amo. Como Deus transformou você e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. A transformação foi lenta, profunda, contínua e maravilhosa. Ele tocou e curou cada área da minha vida. Foi uma bênção e tem sido, só posso agradecer. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Jeremias 29, versículos 13 e 14. É um exercício diário. Ele te ensina a buscá-lo e a depender somente dele de uma forma linda e plena. É impossível para o homem tentar planejar algo parecido. Até mesmo porque,
Como o processo envolve estar fora da zona de conforto, na maior parte do tempo, naturalmente, de forma consciente, jamais escolheríamos passar por tudo o que ele carinhosamente nos propõe a fazer. Foi tudo pela graça dele. Sem a graça dele, seria impossível atravessar tantas fogueiras, tempestades e abismos. Ele é maravilhoso demais. Hoje é possível olhar para trás e ver uma mudança indescritível. Ele realmente me transformou numa nova criatura. Como a Erin sempre diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu te amo. Quais os princípios da palavra de Deus ou princípios dos nossos recursos que o Senhor te ensinou durante essa provação? O processo é simples, não tinha como ser diferente. O Senhor é simples. Veio na simplicidade e pregou tudo com simplicidade. O resumo então seria oração, jejum, leitura da palavra de Deus, louvor, muito louvor e adoração, doação de tempo ao próximo, encorajamento do próximo com testemunhos pessoais e o dízimo. Os materiais do RMI são fantásticos. Tudo, absolutamente tudo, me ajudou de forma extraordinária. Os livros, os cursos, o conteúdo dos e-mails, devocionais diários, relatórios de louvor, mananciais no deserto e os parceiros de oração. A caminhada com os irmãos na fé fez uma grande diferença. Tive 2 irmãos de oração incríveis. Espero em breve ver o testemunho deles aqui. Serão incríveis. 2 histórias de restauração extraordinárias. Liga na terra para ser ligado no céu. Papai, em teu nome. Amém. Quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? Foram vários momentos intensos no deserto. Tive problemas financeiros, problemas afetivos com a família e filhos, lutas espirituais contra vícios e dores profundas na alma. Contudo, as dores mais fortes sempre estavam associadas ao repúdio da minha esposa e aos atos associados a ele, por consequência. Deus sempre colocou no meu coração uma certeza muito grande de que ele faria tudo acontecer. Porém, ao olhar para as circunstâncias, inevitavelmente fraquejamos. Ou seja, não tire os olhos do Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. 1 Coríntios 7, versículos 10, 11, 15. Qual foi o ponto de virada da sua restauração? O ponto de virada aconteceu com um grande erro da minha parte. Peço perdão aos irmãos por isso. Depois de tantos anos no deserto e sem me relacionar afetivamente com ninguém, eu vinha pedindo a Deus a oportunidade de seguir a minha vida com outra pessoa, já que a situação com a minha esposa não resolvia. Tive inúmeras conversas com ele e muitos irmãos que tinham uma grande caminhada com Cristo para entender como eu poderia seguir. De posse de várias promessas dele e com algumas condições no coração que eu sabia que deveria respeitar, com muito respeito, oração e adoração, eu pedi permissão a ele para me envolver com uma pessoa. Tudo aconteceu bem rápido. E quando eu assustei, o meu pecado já tinha sido consumado novamente, afinal, eu ainda estava casado. Contudo,
Eu estava disposto a seguir. Tinha no meu coração que Deus iria me guiar pelo caminho certo. Decidi contar para minha esposa que eu tinha conhecido uma pessoa e queria apresentá-la aos nossos filhos. Minha esposa vinha de um processo longo de restauração, pois eu estava buscando isso há anos. Esse evento acabou sendo um grande gatilho para cair as escamas remanescentes dos olhos. Obrigado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11. Compartilhe conosco como isso aconteceu. Sua mulher simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Eu imaginava que a informação de outra pessoa em minha vida pudesse mudar algo na cabeça da minha esposa. Até mesmo porque, durante todo o meu deserto, sempre disse para ela que eu estava esperando o milagre da restauração e nunca tive outra pessoa. Depois de praticamente 4 anos, eu disse que alguém tinha aparecido em minha vida e que a situação era séria. De fato era, pois eu tinha dividido tudo o que havia acontecido comigo com essa pessoa. No fundo, eu sabia que tudo isso poderia tocar a minha esposa, embora isso tivesse acontecido por outros motivos. Não fiz pensando em gerar esse efeito. Por favor, não façam isso pensando que daria certo no caso de vocês. Deus sabe o que faz em cada caso. Minha esposa me chamou para conversar sobre o momento em que eu iria falar com os nossos filhos sobre a existência da outra mulher. Ela estava muito quebrantada, algo que eu não tinha visto durante todos os 4 anos de deserto. E disse que tudo aquilo era muito estranho, pois Deus colocou alguém no meu caminho justamente na hora em que ela estava mais considerando em nos dar uma chance. Incrível, certo? Aí eu disse para ela, olha, se for real e legítimo o que você sente, ainda há tempo para Deus fazer o milagre. Se for algo que você realmente queira fazer, não somente pelos filhos e família, mas também por você, o momento é este. Aí, para a honra e glória eterna do nosso amado Deus, a vitória do nosso Senhor em nossas vidas foi consumada. Obrigado, Senhor, eu te amo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, versículo 9. Você recomendaria algum dos nossos materiais em particular que te ajudou? Todos os materiais são incríveis. Entretanto, a leitura dos livros e dos testemunhos dos irmãos foram realmente ferramentas poderosas de encorajamento e transformação. Obrigado, Deus e Espírito Santo. Obrigado, Aaron e toda a equipe do RMI. Que Deus, em nome do Senhor, possa continuar abençoando vocês para serem usados nessa obra maravilhosa do Senhor. Você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de passar para os homens que leem seu testemunho? Promessas que ele te deu? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Efésios 5, versículos 23 a 28.
Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, versículo 3. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1, versículo 9. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Mateus 6, versículo 25. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmos 126, versículos 1, 5 e 6. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Jó 42, versículo 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, versículo 5. E acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Joel 2, versículo 28. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias 3, versículo 10. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, versículo 4. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Colossenses 3, versículo 19. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4, versículo 18. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará,
e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5, versículos 13 a 16. Cobiçais, e nada tendes. Matais, e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4, versículos 2 a 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2, versículos 2 a 5. Hettiber, em Minas Gerais.